Quero escutar do Senhor o limite da prosperidade, do dinheiro para o cristão. O limite é o limite de cada um. Salomão certa vez orou assim: Senhor, não me dê tanto para que eu me afaste de ti, e nem tão pouco para que eu me rebele contra ti. Então, tem uma versão que diz, para que eu não venha roubar. A verdade é a seguinte, Tiago: cada um de nós tem um limite. O limite não é a graça de Deus, porque para Deus, qual a diferença de você ter um Fusca ou uma Porsche? Nenhuma. Agora, se uma pessoa, se tiver uma Porsche, vai se achar melhor que as outras e vai começar a olhar de cima para baixo, essa pessoa não pode ter. Por quê? Porque essa pessoa deixou de ser uma pessoa que vai honrar e glorificar a Deus. Eu sempre digo, você entende que o dinheiro é um instrumento importantíssimo. Jesus era sustentado por mulheres ricas. Deus, e eu falo, uma vez eu orei a Deus e falei: Senhor, o Senhor é o dono de todo ouro e prata. Por que o dinheiro do mundo está na mão dos ímpios? Então, espiritualmente, algumas pessoas dizem: não, é porque é mamon vai lá e compra as pessoas. Ora, mas você como crente, você precisa de dinheiro também. Se você ao invés de 1 milhão, você tiver 1 bilhão, e você colocar... Eu tive a oportunidade de traduzir, eu faço parte de um grupo que chama GKPN. E eu faço tanto parte do grupo de pastores quanto do Marketplace, que é o dos empresários. Eu tive oportunidade, Tiago, de traduzir bilionários. Eu traduzi um cara que eu nem me lembro o nome dele agora, porque traduzi muitos, mas esse camarada é o maior vendedor de Land Rover do mundo. O cara é membro da Casa Alta, ou seja, é um senador lá na Inglaterra. Esse camarada tinha 17 anos, ele contando e eu traduzindo, né? Tive que me segurar para não chorar. Ele contando que ele tinha 17 anos e havia um culto na igreja dele, ele só tinha o dinheiro para o ônibus. Era uns 10 quilômetros da igreja de onde ele morava. Ele falou para Deus: Deus, eu só tenho dinheiro para o ônibus, mas eu não queria chegar lá e não dar nada. E Deus falou para ele assim: vai a pé. E ele foi a pé. Chegou lá, ele deu a oferta e voltou a pé. Quando ele estava voltando, ele tinha 17 anos, Deus falou assim: essa oferta foi uma semente que você deixou que vai te trazer muita riqueza. Eu acredito nisso. E esse cara sim, eu não estou falando de um cara bilionário. Ele falou: ainda hoje, todo o dinheiro que eu ganho, eu dou para Deus muito além do dízimo. Eu não discuto o dízimo, eu dou muito além do dízimo. Então ele falou assim: a minha experiência de prosperidade é que eu entendi que a minha riqueza... Porque se você tem 50 milhões de patrimônio e você tem 500 milhões de patrimônio, não faz muita diferença. A não ser o fato de você ter um avião de último tipo, um iate... Mas na prática, camarada com 50 milhões, ele tem vida de rei. Quando você entende que o dinheiro, assim como todos os demais dons, ele deve servir ao propósito, você pode prosperar muito. Eu traduzi um outro que é dono da maior companhia de petrolífera de Singapura ou é Filipinas? É por ali. Assim, o cara era bilionário. Sabe qual a alegria do cara? Dirigir célula, ensinar a Bíblia para as pessoas na casa dele. Então, assim, tem pessoas que o dinheiro não vai subir na cabeça, ele não vai se achar melhor que o outro, porque ele enriqueceu. Não, ele se sente tão privilegiado por Deus estar fazendo algo com ele que ele não merecia, que tudo que ele recebe, ele compartilha. Quando uma pessoa é madura para poder crescer e enriquecer, Deus derrama. Agora, quando ela não é, muitas vezes o dinheiro é um problema. É um problema e acaba afastando. Quantas pessoas você conhece que ganharam dinheiro e aí vão trair a mulher, vão largar a mulher, pegar uma jovenzinha, entendeu? Por quê? Porque não estão prontas para o dinheiro. Eu acho que o dinheiro é um chamado que tem pessoas que têm, outras não. Tanto que tem gente que está determinada a trabalhar e produzir, né? A riqueza, né? E tem gente que não. Uma coisa que eu sempre falo: quer fazer o teste hoje, se você está preparado para ganhar dinheiro?
se hoje entrar 10 milhões na sua conta, amanhã você vai fazer o quê? Se você vai mudar a sua agenda, primeiro é porque você não está vivendo o seu propósito. Porque se amanhã entrasse 10 bilhões na minha conta, eu estava às 7h57 da manhã aqui no Café com Destino, gravando o Brunecast normalmente e pregando à noite, como eu faço todo dia. Ou seja, minha vida ia seguir a mesma. Talvez eu melhoraria o carro. Talvez... Você pode melhorar o carro, a casa, isso tudo é filigrana. Tá entendendo? Talvez eu melhoraria alguma coisa, mas a minha agenda não mudaria, porque eu já estou vivendo meu propósito, então o dinheiro ele pode só potencializar, ele não vai mudar nada. Se vai mudar, agora eu vou me aposentar. Primeiro que isso é pensamento miserável, né? Vou ganhar dinheiro para me aposentar. Como assim se aposentar? A gente tem que trabalhar até o último dia da nossa vida, pelo menos pelas pessoas. Você pode se aposentar de um serviço. Agora, da vida, não. Você tem que servir as pessoas. Então, na verdade, não existe um limite, vamos dizer assim, de cifras. O que existe é o coração que está preparado para isso ou não. O senhor falou sobre a oferta, você sabia que eu cresci nesse ambiente, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, pastor, que a mão de Deus sobre a minha vida na área financeira é fruto de dízimo e oferta. Eu não tenho dúvida nenhuma. Por isso que eu te falo que você é fora da curva. Porque pessoas que ficam discutindo o valor de dízimo, se é para dar, se é para não dar, eu não vi nunca ninguém discutindo a respeito disso para dar mais do que o dízimo. Eu nunca vi. Eu, na minha vida, eu sempre sou dizimista e ofertante. O primeiro curso que eu lancei, o Panorama da Bíblia, já foi 7 em 1, já foi um espetáculo. Eu não fiquei com um centavo do que eu dei. 50% foi de primícia para Deus e outros 50% foi de oferta. Então, depois eu lancei outros cursos e Deus tem prosperado muito. Eu cheguei a ter no meu canal do YouTube mais de 20 mil alunos. Então faz a conta para você ver o que Deus faz. Eu tô aqui com o meu genro. Não tem nenhum dizimista maior do que eu na minha igreja. Por quê? Porque eu entendi que tudo vem de Deus. E eu falo, às vezes, sabe, eu falo assim, Senhor, a minha mulher, a Lilian, ela é muito ofertante, mas muito. Eu me lembro que um dia, eu aprendi muito com ela, um dia ela chegou assim, eu só tinha uma casa, a única coisa que eu tinha era a minha casa. Ela falou, se Deus pedir a casa, eu dou. Eu falei, pera ali, a casa é minha também. É minha também, né? Com medo dela falar, Deus me falou, né? Mas aí eu falei para Deus, Senhor, me perdoe, é tudo teu. O que adianta ter as coisas se eu não tiver nem a vida? Então, hoje, quando eu faço um curso que Deus me dá aquele recurso maravilhoso, a primeira coisa que eu penso é no dízimo que eu vou dar. Primeira coisa, ai, que dízimo gordo que eu vou poder dar. Ai, que oferta boa, que eu já começo a pensar nas pessoas que eu vou ajudar. Cara, é uma bênção você poder dar, porque o dinheiro não me pega, ele não é o meu tesouro. Meu tesouro é o Senhor. Eu ensino muito para vocês que são nossos ouvintes aqui o seguinte, você não precisa ter uma fé cega, tá? Você não precisa acreditar no que a gente está falando. Vai para as estatísticas, vai para a verificação. Pega a vida de quem é generoso com Deus e pega a vida de quem está criticando a generosidade com Deus. Faz você a sua pesquisa, não precisa acreditar no que a gente está falando, não. Vai para as estatísticas. Você vai ver que não tem gente que foi generosa com Deus que não tem um testemunho poderoso para contar, como eu estou te dando esse testemunho agora. Eu não tenho dúvida que a bênção de Deus na minha vida está diretamente ligado à minha generosidade com Ele. Tudo que Deus me pediu, até hoje, tudo. E Deus já me pediu coisas difíceis, tá? E me pediu na época que eu não tinha para dar, que era aquela época que você tinha, era tudo que você tinha, sabe? E eu sempre entreguei. Então não fica com essas dúvidas no seu coração, não. Tira a prova direto nas estatísticas e vai ver que vale a pena ser generoso com Deus e também ser um treinamento para não deixar a... Qual o nome daquele pecado? Não é ganância, não. Quando você só pensa a avareza. Para não deixar a avareza tomar conta. E é engraçado que Deus nunca pede uma coisa que é tua, né? Ele só pede para devolver o que ele já te deu. Então... vamos voltar lá para glorificar Deus. Se você reconhece que tudo veio de Deus, qual o problema de devolver? Não estou entendendo toda essa raiva que o pessoal tem em abençoar. Uma vez eu estava numa live, é interessante isso, e uma pessoa entrou batendo nisso. E olha que eu não tiro dízimo, não tiro oferta, porque não tem igreja. Meu dinheiro vem de trabalho, eu só dou. Mas, enfim, a pessoa entrou batendo. E é mais um pastor para pedir dinheiro, entrou batendo assim, de alguma forma. E ali eu pude fazer uma explanação naquela live, aproveitando aquele hater,
de como as pessoas elas odeiam quem é generoso. Mas isso não é só na igreja, não. Quem é generoso também. Claro, em tudo. As pessoas odeiam a generosidade, o nível de mentalidade das pessoas. Porque agride a elas. O avarento, ele fica incomodado com quem é generoso, porque aquilo é uma afronta para ele. Isso é como se aquela pessoa estivesse dizendo, é assim que você deveria ser. Foi o que o Judas falou, né? Poxa, vai pegar um perfume caro desse aí. Na verdade, o mais ele avarento, na bolsa. O mais avarento de todos estava criticando quem estava sendo generoso. A história se repete. Se a gente entender a Bíblia, a gente vai entender a vida. Né? A Bíblia é um manual de instrução do ser humano. Então, uma das formas de você lutar contra a avareza, nunca deixar isso tomar o seu coração, é sempre ser generoso, né? Então, não só com Deus, mas também com as pessoas. Sempre seja generoso com Deus e com as pessoas. Agora,